Eduardo Delbrandt, paisagista prussiano na Fazenda Imperial de Santa Cruz. Canal do YouTube, História de Santa Cruz, do professor Simvaldo Souza, hoje dia 1º de abril de 2025. Só que isso aqui não é mentira, isso aqui é história procurada, feita a partir de documentos. O paisagista prussiano, quando nós falamos em prussiano, nós nos remetemos à Prússia. E hoje a Prússia não existe mais enquanto país. A Prússia foi muito poderosa, foi um império, um reinado muito poderoso do início do século XVIII, de 1701 até 1818. Oficialmente ela só foi extinta em 1947. Hoje a Prússia faz parte da Alemanha, mas a Prússia no início do século XVIII, nesse período que eu me referi anteriormente, era uma mola propulsora da Alemanha. A Prússia foi a grande força da Alemanha até antes da Primeira Guerra Mundial. Mas aí com a extinção, a Prússia hoje praticamente não se fala mais da Prússia, é mais uma parte do Estado alemão. Então, esse pintor Eduardo Delbrandt, ele veio no finalzinho da primeira metade do século XIX para Santa Cruz, para o Brasil. Ficou aqui em 1844, em 1845 ele já vai embora para os Estados Unidos. Eduardo Delbrandt, um paisagista prussiano na Fazenda Imperial de Santa Cruz. Eduardo Delbrandt, ele nasceu em Danzig, Prússia, que faz parte, como eu falei, da atual Alemanha, em 1818. Na época, 1818, ainda existiu o Império Prussiano. E morreu em Berlim, na Prússia, em 1869. Ainda existia também a Prússia, né? Berlim fazia parte da Prússia. Depois que houve a unificação da Alemanha, então a Prússia deixa de existir também. Ele era aquarelista e pintor. De 1838 a 1840, ele foi aluno em Berlim do pintor Wilhelm Krause. Participa das exposições da Academia de Berlim. Em 1840, ele viaja pela Escandinávia, Inglaterra e Escócia. Em 1842, estuda em Paris com o pintor Eugène Isabey. Expõe no Salão de Belas Artes de 1842 e 1843, ano em que ganha a medalha. De volta a Berlim, conhece o naturalista Alexander von Humboldt, que o indica ao rei da Prússia, Frederico Guilherme IV. Este o patrocina em viagens a vários continentes. Então ele vem para o Brasil com a proteção, com o beneplácito, né, com dinheiro também, né, do Frederico Guilherme, graças ao Alexander von Humboldt. Aqui tem o retrato, que foi esse texto que eu acabei de fazer a leitura, eu tirei da enciclopédia Itaú Cultural, que é uma enciclopédia muito boa, material sobre a história da arte de maneira geral, personagens e tudo mais. Então, ao lado, o retrato do pintor Eduardo Delbrandt, ele nasceu em 1818 e morreu em 1869, feito por Louis Auguste Morreau, do Rio de Janeiro, em 24 de abril de 1844. Isso aqui é um texto do Gilberto Ferrez. Devemos este retrato inédito ao embaixador Mário Calabria. É uma aquarela assinada e datada, cópia do livro O Brasil, de Eduardo Delbrandt, organizado por Gilberto Ferrez, impresso na República Democrática Alemã. Construído em 1751 para servir como convento e capela dos padres jesuítas, o vetusto prédio foi reformado, no caso aí nós estamos falando do Palácio Imperial, né? Reformado e adaptado para servir como Palácio Real de Santa Cruz, entre 1817 e 1818, porque na época ainda era a presença de Dom João VI, né? E passaria por outras obras de complementação, como as empreendidas pelo superintendente Fernandes Pires. Então, quando Dom João chega em 1808, a família real, logo no primeiro ano da chegada ao Rio de Janeiro, ao Brasil, vai ser ocupado o Palácio Real, mas ainda em condições deploráveis, porque tinha acabado de ser um convento, não tinha
passado por nenhum tipo de obra de reforma. Mesmo assim, Dom João se sentia muito bem. Vários memorialistas e historiadores atestam isso, confirmam isso, que ele não tinha preocupação nenhuma com o conforto. E, inclusive, fazia também com que os seus familiares viessem para Santa Cruz. Praticamente obrigava, né? Quer dizer, não chegava a obrigar, mas por ele ser o pai, ser o rei, é, as pessoas acabavam vindo para cá. E para ele, segundo esses diversos memorialistas, inclusive o padre Luiz Gonçalves, o padre chamado Padre Perereca, que foi contemporâneo, disse que realmente Dom João não tinha preocupação nenhuma com conforto. Bom, supondo que o Ildebrand, né, tenha ficado hospedado no Palácio Imperial de Santa Cruz, ele vai encontrar o vetusto casarão remoçado. Isso porque nós estamos falando, esse período que eu citei anteriormente, é referente a 1817, foi quando as obras começaram. Mas agora nós já estamos aqui em 1844, então o prédio já tinha passado pela reforma, pela ampliação de 1817 e já tinha passado por outra reforma também na década de 40. E aí que vocês podem observar aqui, obras de remodelação e conclusão da construção da ala direita do palácio, no segundo piso, que tinha sido iniciada ainda com Dom Pedro I, sob a responsabilidade do arquiteto francês Pedro Pézerat. Então, vejam aqui, observem aqui nesse desenho, é um recorte do desenho, do esboço feito pelo próprio Ildebrand, mostrando essa ala esquerda aqui, no caso à direita do palácio, a nossa esquerda, o lado esquerdo. Tem do nosso lado direito tem a parte do convento com a torre, e do lado esquerdo então tem essa ala que foi exatamente aquela ala construída na época que o Thomas Ender passa aqui, que o Thomas Ender faz aquela aquarela, aquele desenho aquarelado, mostrando as obras nesse local aqui. Então vocês observam que já tinha sido já encerrado. Então quando esse Ildebrand chega, ele já encontrou isso mais ou menos em condições. Então a Fazenda Imperial de Santa Cruz, em julho de 1844, segundo Eduardo Delbrand. Recorte com destaque para a segunda ala, já concluída. É cópia do livro O Brasil de Eduardo Delbrand. Esse livro, como eu já falei, foi organizado por Gilberto Ferrez, impresso na República Democrática Alemã, e é um recorte da página 68, não é o desenho completo. Aqui também tem outro recorte. Ó. A Fazenda Imperial de Santa Cruz, em julho de 1844, era administrada pelo coronel Gonçalves Fernandes Pires. Então, quando o Eduardo Ildebrand chega em Santa Cruz, em julho de 1844, a fazenda era administrada por esse Gonçalves Fernandes Pires, que havia assumido o cargo em 1834 e o transmitiu para o seu colega de patente de farda, também coronel Conrado Jacó de Nemai, em 1846. O Conrado Jacó de Nemai foi um administrador também que era um engenheiro, cartógrafo, e deixou trabalhos bem abrangentes sobre a fazenda, principalmente na área da cartografia, porque o Conrado Jacó, com mais seus auxiliares de cartografia, ele era militar, né, engenheiro, eles fizeram uma planta da província do Rio de Janeiro, fizeram a planta do povoado de Santa Cruz, então tem um trabalho de cartografia de 1848 e muitos desenhos também bastante completos. Durante a administração de Gonçalves Fernandes Pires, que foi de 1834 a 1846, a Fazenda Imperial de Santa Cruz irá receber a visita de proeminentes personagens históricos. O pintor prussiano foi um deles, né? Ele dá sequência a uma série de visitas ilustres que foram iniciadas em 1838. Então ele vai suceder o príncipe Joinville. Tem até um retrato dele aqui, casado com a princesa Dona Francisca, irmã do imperador Dom Pedro II. Também o bispo de São Paulo, Dom Sebastião Pinto do Rego. Um momentinho só.
Obrigado, desculpe, um momentinho para beber água. Então, o bispo de São Paulo, Dom Sebastião Pinto do Rego, e o conterrâneo dele, o Henrique Guilherme Adalberto Rosenthal, príncipe da Prússia. Depois estarei falando também sobre a visita desse príncipe da Prússia, que era irmão do imperador Guilherme I. Esse Dom Sebastião Pinto do Rego, eu inclusive já fiz uma citação, porque tem um texto que foi publicado na Revista da Semana, falando sobre a presença do embaixador da França, naquela época, o representante diplomático da França, o Marquês de Gabriac. Ele vem aqui a Santa Cruz para uma audiência com Dom Pedro I. E nesse texto também tem um complemento falando desse Dom Sebastião Pinto do Rego, que foi também recepcionado no palácio. O segundo Benedito Freitas, ele tinha nascido em Angra dos Reis, né? Ele vem e fala, faz uma pequena descrição, comenta sobre Dom Pedro. Dom Pedro II era pequenininho. O Gabriac, inclusive, também comenta sobre Dom Pedro II, diz que era correndo para lá e para cá, falando francês fluentemente. Essas são essas informações. E o Dom Sebastião fala da existência de uma lhama, aquele animal que tem aquela pele muito usada no Peru, né? Que eles fazem tipo de agasalhos, cobertores, né? Lhama. E disse que tinha aqui no Jardim Cercadinho, que é o texto que surpreende ele. Francisco Fernando Felipe Luiz Maria de Orleans e Francisca Carolina Joana Carlota Leopoldina Romana Xavier de Paula Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga. Olha que nome quilométrico. Já expliquei que esses nomes são nomes dos membros da realeza e vão incorporando os nomes dos que os antecederam. Por isso tem um nome tão gigante aqui. Então, eles tinham se recém-casado e estiveram em Santa Cruz. No caso da Francisca, não é tanta novidade, porque ela sendo filha do imperador Dom Pedro II, ela estava aqui juntamente com a princesa Isabel, né? Esses personagens que eu acabei de citar, o bispo, todos eles, né, passaram por Santa Cruz e aqui ficaram hospedados durante a administração de Fernandes Pires. O Fernandes Pires era considerado um realizador, um empreendedor, tanto em relação às obras utilitárias, como a construção do edifício do Curtume, aquele edifício que parece um palácio. Naquela gravura de 1848 da Ponte dos Jesuítas aparece atrás um edifício enorme. Ele foi responsável pela construção, né? Naquela região ali que hoje o pessoal chama de bairro dos Jesuítas. É um pedaço de Santa Cruz chamado Jesuítas. Eu vou para os Jesuítas. Eu estudo na escola dos Jesuítas. Então é por isso que tem esse nome lá. Então ali existia o Curtume. E o Curtume, o Fernandes Pires mandou fazer um prédio grande, parecia um palácio, né? Também deu incremento à agricultura, mandando ampliar significativamente a área destinada à plantação do arroz. Então são dois marcos da administração dele. Havia uma hospedaria na Fazenda Imperial de Santa Cruz, que ficava localizada ao lado direito do palácio. Então vejam aqui, lá está lá no fundo, vamos considerar aqui, né, a direita do palácio, a nossa esquerda. Tem umas casas, que são as senzalas e um pouco também da casa do povoado de Santa Cruz, e o palácio. Então a hospedaria ficava naqueles prédios ali à nossa esquerda, à direita do palácio. E o antigo hospital dos jesuítas, que eu já fiz também uma apresentação sobre ele, ficava também na mesma localização, um pouco mais abaixo da hospedaria. Neste ano aqui, de 1844, o hospital já não estava mais ali. O hospital foi construído pelos jesuítas, bem ao lado do palácio, mas quando ocorre o casamento de Dom Pedro I com Dona Leopoldina, o Visconde do Rio Seco vai retirar o hospital dali, vai desabitar o hospital. Os pacientes que ainda estavam lá foram levados para algumas senzalas, que foram selecionados para isso, e depois vai ser construído um outro hospital, como eu falei, nas proximidades ali
onde se localiza o atual Hospital Municipal. Então, viajantes como Thomas Ender, Langsdorff, Maria Grande, João Maui, mencionam que ficaram hospedados na Casa Real, todos eles convidados ou trazendo algum tipo de apresentação especial, como no caso da Maria Grande. Então, eles chegam assim já prestigiados, né? Outros não deixaram nada escrito, por exemplo, Debré. O Debré esteve em Santa Cruz, tanto que ele fez um trabalho, mas ele não cita que ficou hospedado. E outros, como Lucoque deixa a dúvida se ficou ou não. Né? Quando eu fiz aquela apresentação do Lucoque, eu deixei claro isso aí. Então, o João Mal, ele fala que quando ele estava aqui, o rei apareceu, depois eles conversaram, eles saíram juntos e tudo mais. A Maria Gran, obviamente, ela fica hospedada quando ela faz o diário de uma viagem ao Brasil, ela faz referências a isso. O Langsdorff também, mas alguns nada, não falaram nada. Ficamos assim, na suposição. Sendo provável que a hospedaria também tenha servido para acolhimento de outros, porque quem não tinha, vamos dizer assim, convite para ir direto para o palácio, tinha a opção da hospedaria. Esse desenho é um recorte, né, que eu fiz do livro Brasil do Eduardo Delbrande, da página 68. É o mesmo desenho, ele fez 2 desenhos de Santa Cruz, que é um pouco mais afastado, muito semelhante, mais ou menos parecido com o do Debré. Não é tão semelhante porque o Debré deu vamos dizer assim, uma repaginada, uma romanceada, né? Enfim, deu uma melhorada no visual. Esse Eduardo Delbrande já foi mais realista, eu vou falar sobre isso aqui. Como pintor naturalista, representando as paisagens sem muitas afetações, estilizações ou deformações, e sim como elas costumam aparecer na natureza, o jovem Eduardo Delbrande vai chamar a atenção de Humboldt, cognominado o príncipe dos americanistas, que, entusiasmado do deslumbramento dos trópicos, foi quem induziu o imperador da Áustria, Frederico Guilherme, a incentivar e patrocinar as viagens do artista pelo mundo. Chegando ao Brasil em março de 1844, aqui permanecendo até fim de setembro do mesmo ano. Aqui então é um óleo sobre papel, Casas de Pau a Pique, na região lacustre de Jacarepaguá, cópia do livro Brasil de Eduardo Delbrande, organizado por Gilberto Ferrez, impresso na República Democrática Alemã, é um recorte, página 66. Então isso aqui é em Jacarepaguá. Ele fez outros trabalhos de Jacarepaguá também, então supõe-se que ele gostou de Jacarepaguá. Eduardo Delbrande chega em Santa Cruz com bastante prestígio. Ele tinha nascido em Dantes, na Prússia, atual Alemanha, em 1818, estando, portanto, com 25 anos, 7 a mais que o imperador Dom Pedro II, que no ano anterior à passagem de Delbrande pelo Brasil havia contraído matrimônio com a princesa de Duas Cecílias, Teresa Maria Cristina, e que seria a nossa terceira imperatriz após Dona Leopoldina e Dona Amélia, esposas do imperador Dom Pedro I. Então, a diferença de idade era pouca, né? Vocês vejam que o Dom Pedro estava com 19 anos e ele com 25. Tem aqui um retrato, Dom Pedro tirado da internet, Dom Pedro e Dona Teresa Cristina Maria, cujo enlace matrimonial aconteceu inicialmente por procuração na cidade italiana de Nápoles. Nápoles foi onde nasceu a Teresa Cristina, no dia 30 de maio de 1843. Já em 3 de setembro do mesmo ano, ela chega ao Brasil sendo recepcionada pelo marido, o imperador. No texto, com análise sobre a produção artística de Eduardo Delbrande, constante do site da Enciclopédia Digital da Itaú Cultural, consta o seguinte: coexistem sempre uma técnica precisa e uma grande sensibilidade para a síntese dos elementos que observa em cada parada que realiza ao redor do mundo. Aqui é um recorte do livro que eu já citei, o Brasil de Eduardo Delbrande, né? Organizado por Gilberto Ferrez, a página 69. Esse recorte ampliado eu fiz exatamente para colocar
esse detalhe aqui, que é uma mulher, uma escravizada com um filho. É um destaque que os demais pintores não apresentam. Por isso que eu falo, que eu citei aqui, que além dessas características, tinham também um sentido realista, um sentido que não, é, vamos dizer assim, não procurava fazer mudanças, mantendo aquilo que realmente estava vendo. Vejam aqui, por exemplo, essa senzala, né? Essa casa aqui à esquerda, bem rústica, bem real. Com relação às imagens que produziu no Brasil quando dando sua estada em 1844, aquelas duas características são somadas ainda a uma terceira. O artista não se interessa apenas pela paisagem natural do país, motivo que atrai a maioria dos viajantes do período. Então não é apenas a questão natural, mas revela fascínio pelas pessoas, sobretudo pelos escravizados, os escravos, né? Indivíduos que durante todo o século XIX foram muito pouco representados por artistas brasileiros. É claro que quando esses artistas e todos esses viajantes que chegavam ao Brasil, da Europa, eles ficavam, havia o primeiro estranhamento, né, porque a presença dos escravizados. Depois é que eles iam acostumando, mas realmente eu acho que criava aquele impacto. Por isso que eles sempre faziam questão de reproduzir. As características que ele se refere aqui é sempre o que? Uma técnica precisa e uma grande sensibilidade para a síntese dos elementos que observa em cada parada. Eu acrescentaria outra característica, que seria exatamente esse aspecto realista, naturalista, a coisa bem natural, que principalmente quando nós observamos os desenhos feitos de Santa Cruz. Vejam aqui, ó, bem realista, bem naturalista. Então, ele faz o desenho, ele é tipo de um cenário, a mesma composição feita pelo Debré. A Maria Gran faz, mas ela repagina, ela não coloca as senzalas. Aquele desenho da Maria Gran, os desenhos da Maria Gran, não há destaque para as senzalas. E aqui vocês observam que já em primeiro plano aparecem as casas bem rústicas, de pau a pique, com o telhado quebrado, então é uma coisa bem realista. Então, nós transcrevemos o texto da Enciclopédia Itaú Cultural, aquele texto anterior, que eu citei inclusive o site para quem quiser, eu até recomendo porque é um texto muito bacana, né? Pois entendemos que serve para melhor observarmos, compreendermos e tirarmos nossas próprias conclusões a partir dos desenhos de Eduardo Delbrand, a partir do que ele fez de Santa Cruz, retratando o cenário compreendido pelo conglomerado de senzalas em torno do Palácio Imperial. Então, volto a chamar a atenção aqui. Quem tiver um pouquinho de paciência, quem tiver um pouquinho de gosto e curiosidade, observem esse desenho bem, com atenção. Depois procurem ver o desenho do Debran, procurem ver o trabalho do Debré. O Hildebrand, diferentemente de Thomas Ender, da Maria Gran, do Michel Léry e do Debré, principalmente, ele vai para um lado também, além daquelas características que nós já falamos, ele era um paisagista, né? Essa característica que eu estou repetindo, que é a questão do realismo. Então ele também era um realista. O realismo já vai ser um movimento estético, uma escola que vai surgir no final do século XIX, mas aqui nós estamos falando da primeira metade. Então, mas bem característico do realismo, por causa dessas construções mantidas quase como originais, né? Outro detalhe aqui, ó. Até mesmo os poucos escravizados que o pintor concebeu compartilhar da cenografia, porque isso um desenho dele é uma cenografia, né? Não figuram como seres idealizados, e sim propondo um retrato fiel do que poderíamos observar sobre Santa Cruz naquela quadra do final da primeira metade do século XIX. Então é a cópia, né, um recorte, né, do livro Brasil de Eduardo Delbrand. Por que tem esse recorte aqui? Porque vocês observam que tem uns escravizados que estão ali sentados, são bem pequenininhos, mas dá para ver. E ele fez questão de retratar isso, de colocar isso
no trabalho dele. Quer dizer, então, é a preocupação, o olhar diferente dos demais pintores, dando um valor ao escravizado. Após sua passagem pela Fazenda Imperial de Santa Cruz, tendo percorrido parte do Rio de Janeiro oitocentista, com um olhar privilegiado para a Baixada de Jacarepaguá, Eduardo Delbrand segue viagem em direção a São Paulo, Salvador e Recife, rumando para a América do Norte em junho de 1845, depois de ter sido homenageado pelo jovem imperador Dom Pedro II, que lhe concedeu o título de Cavaleiro da Ordem da Rosa. Então, por isso que eu falei que ele chega aqui com prestígio, porque ele não ia ser condecorado se fosse um João Ninguém. Então, ele chega aqui já com esse prestígio. Então, o Dom Pedro vai conceder essa ordem, que essa ordem imperial, a Imperial Ordem da Rosa, no grau de cavaleiro, essa ordem foi criada especialmente por determinação de Dom Pedro I, quando ele vai se casar pela segunda vez, né, já com a dona Amélia Leutenberg. Então, assim, como uma espécie de fidelidade, vocês observam que tem aqui, ó, fidelidade, amor e fidelidade. Essas duas palavras, elas têm uma expressão muito grande para quem estudou um pouquinho, conhece um pouquinho da história do Brasil, porque o que faltava realmente em Dom Pedro I era a fidelidade, né? O amor e fidelidade. Quando ele casa com a dona Leopoldina, quando eu fiz recentemente aquela apresentação da Leopoldina, que eu falei sobre as cartas, né, que ela mandava pro pai no início, logo no início que ela estava lua de mel e para a irmã, a Maria Luísa, ela fala assim, de forma tão amorosa, tão romântica, né? Doce, falando do marido, que ela saía para caçar com o marido, e, enfim, assim, mas depois as coisas vão acontecendo, porque o Dom Pedro começa a se encontrar mais frequentemente com a Marquesa de Santos, Dona Domitila, né? E vai deixando a imperatriz para trás. Essa parte vocês já conhecem da história. Então ficava faltando a fidelidade e o amor. Quando ele é obrigado a se separar da Domitila, porque chega um momento depois da morte da dona Leopoldina, ele não conseguia se casar. E ele tinha que se casar com alguém que fosse da realeza, não podia casar com uma plebeia. Afinal de contas, ele tinha questão política, estratégica, então ninguém ia querer aceitar um imperador que fosse casado com a Assembleia, com a plebeia. Então, a primeira ordem que veio, né, pressão que vem logo de fora, ele fala assim, faz o seguinte, manda a dona Domitila voltar para Santos. E realmente vai acontecer. Ela, quando volta para Santos, ela passa por Santa Cruz. Tem alguns cavalos que estavam aqui em Santa Cruz que eram de propriedade dela, que ele tinha dado de presente para ela e tudo. Essa aí é uma história também interessante que poderíamos contar a qualquer hora dessa. E o casamento, então, com a dona Amélia Leuchtenberg teve que passar por uma série de acordos, inclusive já fiz também uma apresentação sobre ele, até a criação de um ducado para o irmão dela, né, Dom Eugênio Leuchtenberg, que passou a ser o primeiro duque, o Duque de Santa Cruz, inclusive tem o nome do título de Santa Cruz por causa da fazenda de Santa Cruz. O título do duque, o brasão dele tem inclusive alguns elementos relacionados com o Palácio Imperial, com o que tinha em Santa Cruz, como Santa Cruz tinha muitos marrecos, jussanantes, até o Lucoque fala sobre isso, mas faltava a fidelidade. Então, quando ele vai casar com Dona Amélia, ele manda fazer essa condecoração, Debré, que faz o desenho, e ele concedeu essa condecoração aqui ao Eduardo Delbrand. A primorosa obra do pintor prussiano Eduardo Delbrand, que pode ser rivalizada com o legado do francês Jean-Baptiste Debré e do austríaco Thomas Ender, esteve praticamente esquecida, desconhecida até pelo menos a década de 30, quando o embaixador Joaquim de Souza Leão, após ter contato com a produção artística na National Gallery, hoje em Berlim, publicou um artigo na Revista da Semana em 22 de maio de 1937. Foi a partir desse artigo do Souza Leão
que alguns pesquisadores começaram a se interessar, inclusive o meu amigo o querido Gilberto Ferrez, sempre falo dele, às vezes até esqueço de citar, porque ele era neto do Marc Ferrez, o grande fotógrafo que veio com a missão artística francesa. O Gilberto Ferrez, ele, como eu já falei outras vezes, ele se tornou amigo nosso do NOP. Eu estive com ele na Rua da Quitanda, ele tinha Casa Ferrez lá na Rua da Quitanda, ainda velhinho, idoso, ele ainda fazia trabalhos lá. E ele, também pesquisador, né, buscando informações sobre os viajantes, chegou a publicar 17 livros sobre viajantes, encontrou o material do Carneiro Leão. Então, o historiador, o Gilberto Ferrez, já em 1987, ele vai publicar uma coletânea de trabalhos do artista, no caso do Hildebrand, né? E depois o livro O Brasil, de Eduardo Hildebrand, que tem aqui a capa do livro, impresso na República Democrática Alemã, distribuído pela editora Records Serviços de Imprensa. É um álbum, né? A capa do livro O Brasil, de Eduardo Hildebrand, organizado por Gilberto Ferrez, impresso na República Alemã. É um tipo de um livro álbum, porque são muitas páginas. E o que eu acho mais bacana nesse trabalho do Ferrez é a preocupação que ele tem, que ele sempre teve, de valorizar Santa Cruz, porque esse livro, por exemplo, tem dois desenhos de Santa Cruz que eu mostrei para vocês anteriormente. Aquele livro também do Benjamin Marie tem um desenho também de Santa Cruz. O do Thomas Ende tem vários de Santa Cruz. Então, a seleção das imagens, quando se vai publicar um livro, ele é muito importante, porque são muitas imagens. O Thomas Ende, por exemplo, ele deixou cerca de 800, mais de 800 imagens, foram 870 imagens. Quando se vai publicar um livro, se faz uma seleção. E quando se faz uma seleção, inclui, por exemplo, no caso de Santa Cruz, inclui vários trabalhos de Santa Cruz, é porque está reconhecendo realmente o valor da Fazenda Imperial. Então fica aqui o nosso agradecimento, nossa homenagem saudosa ao Gilberto Ferrez. A foto aqui é reproduzida da revista Manchete, edição de 23 de março de 1985. E, encerrando a apresentação aqui, falei um pouquinho sobre o Eduardo Hildebrand, que esteve aqui em 1844 e deixou registrado o legado dele, do artista, né, de Santa Cruz. Ele vai sair do Brasil, vai para os Estados Unidos, depois ele faz uma viagem pelo mundo, porque vai morrer já em 1865 e depois ele vai continuar produzindo muitos trabalhos. Então era um pintor paisagista com uma técnica fantástica, mas na minha opinião modesta deixou também um pouco de realismo, de traço realista. Era um realista, embora, vamos dizer assim, antecipando o movimento realista. Então, hoje, dia 1º de abril, não é o dia da mentira, isso aqui é tudo verdade, né? Um abraço a todos. Você está no canal do YouTube História de Santa Cruz, do professor Simvaldo. Uma boa noite e um início de semana excelente para todos. Até uma próxima ocasião.